Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Benz, eu e você está na luz. Ontem, como eu tinha anunciado nas redes sociais, inclusive no último vídeo aqui do sábado aqui no YouTube, a gente fez uma live ao vivo, então foi pelo Instagram e foi com uma psicóloga, Mariana, e foi muito top. Então assim, antes que você assista a live, como é o título, o que eu quero responder algumas perguntas que o pessoal já mandou no WhatsApp, mandou nas redes sociais, enfim, até tem nos comentários aí. Os vídeos não terão mais? Vão ter, a gente não acabou com os vídeos, né? A gente vai continuar. Só que a gente vai abrir uma temporada de live. Então a gente abriu aí ontem com essa temporada, foi com a psicóloga, trazendo assuntos primordiais para os nossos dias, para o nosso dia a dia. E assim, live é live, não tem como fazer uma live de 20, 30 minutos, é bem complicado porque a gente vai batendo um papo ali e o assunto estende e vai embora. Mas você pode ter se assustado aí com o tempo, mas é porque é uma live, tá? Então, em média, uma live 1 hora. Algumas duram mais, outras duram menos, mas uma média é essa daí, é de 1 hora. Mas assim, se você tiver um tempinho, pare e assista, porque as perguntas que foram feitas foram todas perguntas muito inteligentes, perguntas do cotidiano, do dia a dia, de pessoas como nós, que temos dificuldade, que somos falhos, que tentamos acertar e erramos. Então assim, vale a pena conferir essa 1 hora e pouquinho de live, porque foi sensacional. A experiência que foi trocada foi muito boa. Então assim, só para deixar claro para todo mundo, nós iremos continuar fazendo os vídeos sim, mas é que nem eu falei, a gente vai fazer umas lives agora, então próximo sábado nós já temos um convidado já especial também, e ó, top. Eu vou anunciar a partir de amanhã, já vou preparar o material de marketing, já vou começar a divulgar talvez no máximo hoje ou amanhã. Eu já divulgo nas redes sociais, mando no WhatsApp para que vocês fiquem atentos, porque no próximo sábado vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer a live, então não tem o vídeo das 18 horas, mas a live que vai ter ao vivo das 18 horas, eu no domingo vou editar, ou o Luiz vai pegar e vai editar para mim, para colocar no YouTube. Por quê? É a preocupação da galera, né? Poxa, eu não tenho Instagram, eu fico mais plugado e antenado aqui no YouTube, e aí se você fizer no Instagram eu vou perder. Então você vai perder o ao vivo só, tá? O ao vivo ali na hora de poder perguntar, participar, você perde. Mas eu vou fazer a edição, jogar no dia seguinte, que é hoje, domingo, até o final do dia, eu jogo aqui para vocês no YouTube. Lembrando que é 1 horinha ou um pouquinho mais aí, porque é uma live, tá bom? Então vocês não vão perder o conteúdo, vai ficar disponível aqui para vocês. Então vai ser uma temporada que a gente vai fazer de lives, tá? Ah, Getúlio, quando que volta o vídeo? Talvez a gente consiga lá ali na frente, vamos supor, próximo sábado do dia 7 de agosto vai ser uma live. Talvez no outro, se a gente não agendar ninguém, a gente faz um vídeo. E aí a gente vai intercalando, quem sabe um domingo uma live, um domingo um vídeo. Ou quem sabe 2 lives e um vídeo. Então assim, não dá para programar porque a gente depende da agenda das pessoas também. Então eu fiquei muito feliz que a Mariana, psicóloga, aceitou. Um amigo meu também que vai vir aqui no próximo sábado também aceitou de prontidão. Eu fiquei muito feliz e muito contente porque a pessoa que vai vir também dá uma palavrinha, bater um papo, vai agregar exageradamente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, por isso que eu tô falando, fica antenado, não perde, às 18 horas, sábado, dia 7 de agosto, a gente vai ter um convidado especial para a gente dar continuidade nas lives. E aí, sem mais delongas, eu vou deixar aqui a rede social para você, né, que é o Instagram, caso você ainda não nos siga lá, tá aqui na tela, segue a gente, porque como você seguindo o nosso perfil do Na Luz, você sempre vai ver quando a gente estiver ao vivo ali, tá? Então, sábado, às 18 horas, no dia 7/8. E aí eu vou deixar as demais redes sociais para vocês aqui. E aí eu quero que vocês acompanhem, a partir de agora, aí, a live com o título Saúde Emocional. Sensacional, foi muito massa. Oi, Ana, agora você tá me ouvindo normal, hein? Lorene, boa noite, legal ter você aqui com a gente, viu? Bacana, brigadão. Ó, Rogério, beleza? Boa noite. Deixa eu chamar a Mari aqui pra gente já compartilhar a tela aqui.
tive probleminha aí com o microfone, mas vou fazer sem microfone mesmo, vou ficar com o celular. Acho que agora tá tudo bacana. Oi, Mari, boa noite. Tá ouvindo agora? agora sim. Ah, ó, maravilha, que bom. Tá, tava penando um pouquinho aqui com o microfone, mas vai ser microfone mesmo que fica melhor. Acontece, Pessoal, assim mesmo. pessoal chegando aqui, legal. Eu esqueci. A Ponto Maronca é a Aline. Aline, legal. Boa noite, bem-vinda. Pessoal, bacana. Boa noite. Ó, pessoal chegando aí, legal. Deixa eu ajeitar aqui. Mário, tô cheio de pergunta aqui, hein, Mário? Acho melhor você já ir se preparando aí, hein? Eu tô nervosa já, o bloquinho da cola já tá aqui do lado. Ó, a minha mão, eu não tô conseguindo nem mexer no celular. Tão dura que tá agora, eu não sei se é o frio ou se é o nervosismo. Aí juntou os dois, aí já é problema. A gente tem que começar a se concentrar aqui. É isso aí. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando aqui. Daqui a pouco a gente faz uma oração para começar. E a partir daí a gente faz as apresentações, tá bom? Tá ótimo. Legal. Deixa eu pegar aqui as perguntas, já deixar na tela aqui para ir Isso, soltando já algumas para vocês. Isso. Ai, meu Deus, é hoje, hein? Chegando aqui. Vamos ver se a gente vai se sair bem aí abrindo essa temporada de lives, né? Nossa, não, vai ser denso. Vai ser isso, esse movimento do Na Luz. Eu acho bacana demais. Vai ser bacana. O assunto também que a gente está começando, abrindo, é muito importante, né? Então, é o senhor assunto, né? Saúde emocional não tem jeito, tem que falar mesmo. Acho que é um assunto bom para começarmos aí. É legal. Vamos. Tá prometendo. Tá. Deixa eu. Ó, já tá aqui na tela já. Eu vou fazer uma oraçãozinha então. E daqui a pouquinho você faz as apresentações aí, se apresenta, tá bom? Fala quem você é e tal, beleza? Vamos seguir aqui então. Você, se for possível, aí onde você estiver, fechar os nossos olhos, incline sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, obrigado por este momento, Pai. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Senhor, que todas as pessoas que estarão aqui conosco, que elas sejam alcançadas, que falemos, Pai, de maneira transparente, de maneira objetiva, que elas possam entender. É um assunto muito importante, é um assunto de atualidade, e que o Teu Santo Espírito esteja conosco em todo momento. Que o Senhor conduza durante todo esse tempo aqui da live, desse vídeo, conduza a Mari, conduza a mim. Pai, nos dê direcionamento e que as pessoas saiam entendidas desse assunto que é tão importante. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Mari, se apresenta para a galera aí e vamos lá. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Mariana, mas podem me chamar de Mari também, que eu prefiro até. Eu sou psicóloga, sou formada desde 2017 pela Universidade de São Francisco. E depois da universidade eu fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional. Fiz 2 anos de especialização. Atualmente eu trabalho na Universidade de São Francisco mesmo, no Serviço Escola de Psicologia. Trabalho junto com os alunos de psicologia num centro de estágio, né, dentro da universidade. Estou trabalhando também voluntariamente no UTA, né, que é o Unidos Transformando Almas, que é um projeto bem bacana da Igreja do Nazareno Caltriville, o qual a gente frequenta, eu e o Júlio. E lá eu faço atendimento de sábado de manhã, né? Atualmente tenho trabalhado com isso. Tenho também trabalhado com a JNI, sou líder de JNI lá na Igreja do Caltriville, né? Então, assim, tem várias coisinhas que eu tenho feito, mas legal. Não estar tão exposta na internet. Né? Eu fiz uma live na pandemia com a JNI, com a Sara, que é a minha vice, que também é líder do grupo de mídia, né, do pessoal da mídia. E eu não tô tão íntima das câmeras assim, apesar de eu achar que saio bem às vezes. Vamos a gente começar quebrando esse gelo aí. Foi uma honra ser convidada pelo Na Luz, pelo Getúlio,
por toda a família Legal, na luta, legal. na verdade, né? Que é uma familhona aí que trabalha junto para estar abrindo essa temporada de lives, que eu acho super legal, super importante. Talvez essa seja, né, a oportunidade que eu precisava para dar minha cara aqui, porque às vezes eu tenho muito conteúdo para dividir, não tenho uma forma ainda de Fala a fazer isso. Deus! Mas estamos aí, né? Vamos lá, vamos começar com esse babado aqui dessa live, que o assunto é bacana demais. Legal, que bom, que bom. Show. Senhor currículo, tá feita aí as apresentações, todo mundo conhecendo um pouquinho mais a Mari. Meu, vamos bater um papo legal aqui sobre esse assunto, saúde emocional. E assim, eu tenho várias perguntas, mas eu acho que a mais conveniente para a gente já começar logo de cara é a gente falar sobre o título, né? Saúde emocional, porque ainda pode ter alguma dúvida ainda sobre isso. O que é, Mari, Sim, saúde emocional? eu estava até conversando com o Jonathan antes da gente entrar aqui. Eu falei, saúde emocional. Gente, saúde emocional é extremamente relativo, né, para algumas pessoas. É como saúde financeira. Você pode estar saudável financeiramente, fechando ali o seu balanço sem dever, né? Tipo assim, não tô devendo, mas também não tá sobrando. E também você pode fechar sobrando a partir de 50 centavos, você já vai estar saudável, porque você não está Verdade. devendo, né? Então, a saúde emocional, ela é a capacidade de você estar em harmonia, né? De você controlar, de você gerenciar as suas emoções. Então, é mais uma capacidade do que algo que a gente consegue medir. Então, ele tem assim, uma métrica muito individual para cada um. Mas a saúde emocional, de um modo geral, ela se resume nisso, nessa capacidade de estar em harmonia com as emoções, os comportamentos, né, com tudo o que acontece no nosso cotidiano, que faz a gente demandar uma energia, né, de sentimentos, de pensamentos, de colocações. Essa assertividade também faz parte da saúde emocional. Verdade, verdade. São Legal. coisinhas. É extenso, né? Mas na verdade é você saber lidar aí pelo que você falou, ver se eu entendi certo. Então é você saber lidar com os seus sentimentos e as emoções. Ter um equilíbrio durante o seu dia a dia, aonde quer que você esteja. É mais ou menos assim. Exatamente Legal. assim. Claro que, Bacana. né? Aí vão vir os outros conteúdos, né? Claro que em algum aspecto dentro desse guarda-chuva imenso que é a saúde emocional, vai ter algum desequilíbrio, alguma falhazinha em qualquer ser humano. É normal. O problema é quando isso se torna descontrole, né? Aí vem a parte séria. E é até importante que você acabou de dizer, né? Que você acabou de falar todo ser humano. Então a gente tem que entender que a gente é gente. Que nós somos falhos. O pessoal tem que às vezes a pessoa fala assim, cristão, pensa que, não. É que nem você colocou no comentário esse dia na postagem lá, pode ter ansiedade? Falei, mano, então é dois. Mas para começar, já que a gente falou um pouquinho sobre a saúde emocional, e aí, dando continuidade para isso que você acabou de comentar, que a gente é ser humano. Então, uma pergunta é da Júlia, Ju_Fer. Ela colocou assim, ó. Depressão é falta de Deus? O que pensa dessa frase? Essa frase, ela tá no auge, né? Eu acho que a depressão é um tema que tá no auge, assim. E eu vejo tem outras páginas de conteúdo cristão e até de outros conteúdos, né? Mais pro lado da psicologia mesmo, da saúde mental, pessoas perguntando sobre a depressão. E é impressionante como a depressão ela tá sempre atrelada a alguma fé, né? Alguma coisa, alguma culpa, alguma coisa assim. É um olhar muito abrangente que as pessoas têm e talvez não tenham uma compreensão correta, né? Mas depressão não é falta de Deus. Existem pessoas cheias de Deus, transbordando Deus, que têm depressão. A depressão ela é uma construção.
na verdade. Não é só falta de Deus, não é só falta de determinada vitamina, não é só um evento que causou um trauma. Ela é uma construção de vários tijolinhos de áreas diferentes que fazem esse balanço negativo, digamos assim, que traz o prejuízo para o ser humano que acaba adquirindo a doença. Entendi. E sempre existe um olhar de desconfiança quando você começa, digamos assim, a dar alguns sintomas, né? Como, sei lá, de repente perder prazer em determinada coisa, ou perder o interesse por um assunto que de repente você sempre teve interesse, ou de repente querer dormir mais e se alimentar menos. Existe o pessoal já olha com aquele olhar de desconfiança para esses sintomas, né? E a gente tem que entender que todos estamos sujeitos, né? A gente está falando aqui da pergunta de depressão, mas agora eu vou... Depressão, assim, não é forte, mas eu vou para uma palavra que eu acho que todos nós temos, é a ansiedade. Eu estava ansioso. Pô, se for ansiedade por falta de fé, mano, a minha fé tá ó. Então, assim, é importante falar que depressão, esses sentimentos, né, que não é exatamente uma falta de fé. A ansiedade ela não se resume à falta de fé. Em algum momento, a ansiedade pode estar atrelada à falta de fé, principalmente se a gente for relacionar a ansiedade com uma expectativa muito grande de futuro, né? Para o cristão, tem todo um embasamento de que o amanhã pertence a Deus. Essa coisa mais clichê, assim, digamos assim, de uma maneira mais geral, de que nós temos que ter confiança em Deus, que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Como seres humanos, é difícil, muitas vezes, a gente entregar realmente tudo e ficar tranquilo como manda o figurino, né? De que nada vai deixar isso acontecer e virar um turbilhão. Porque o ser humano, ele quer e ele tem esse desejo de ter o controle, né? E a ansiedade está relacionada a isso, a perder o controle. Entender que muitas vezes a gente não tem esse total controle e mesmo que a gente tivesse, teria ansiedade por ter o controle todo na nossa mão, né? Entende esse extremo aí que ele faz mal, né? Não é tão assim, simples, né? Mas... Isso. Mas tanto a ansiedade quanto a depressão não são falta de Deus, não são falta de fé. E cada caso é preciso ter atenção individualmente para saber exatamente como abordar e como lidar com isso. Entendi. E é até mesmo por isso que a gente trouxe você como a profissional da área, né? Porque a gente está falando sobre lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, por isso saúde emocional. E a gente tem que saber lidar até quando a gente perde o controle, né? Vamos supor, você tem que saber lidar até quando você não sabe lidar. Quando você não sabe lidar, você busca o profissional. Então, quer dizer, você está sabendo agir, né? Então, acho que tem que ser por esse lado, até mesmo porque as pessoas, elas estudam, que nem você estudou, acredito que foi 5 anos, e fora as especializações. Então, assim, buscar uma ajuda no momento que você precisa, né? De repente, por algum tipo de sintoma que apareça, é sempre muito importante. Porque para vencer, Mari, aí você me corrige se eu estiver falando alguma besteira. Para vencer esses tipos de, vamos falar assim, não só a depressão, a ansiedade, mas qualquer tipo de coisa que venha acontecer, não só com a nossa saúde emocional ou mental, mas para que a gente tenha uma vitória sobre qualquer coisa, a gente precisa saber a causa. E muitas vezes, nós, como seres humanos, não vamos saber a causa. E por isso que, nesse momento, buscar a via ao profissional é de extrema importância. Estou errado? Falei besteira? Não, tá certíssimo. É importante a gente ter essa noção, né, do que está causando, de onde vem esse problema ou essa situação que está deixando a gente fora de harmonia aí, que está causando um problema, um desgaste, ou até gerando depressão, ansiedade, para poder tratar essa causa. Verdade. Legal. Então, acho que para essa pergunta aqui de depressão, a gente já destrinchou bastante, encaixou até outras coisas aí. Deixa eu ter uma outra... Tem alguma coisa a colocar sobre o tema, sobre a pergunta, pode contribuir aí que a gente vai construindo. Maravilha, a gente vai bater um papo, a gente vai encaixando tudo aí no meio. Ó, eu tenho uma aqui também, assim, ó, que eu acho que, não sei, faz parte.
a religião pode causar prejuízos à saúde mental? Se sim, como? Então, essa pergunta é uma pergunta que só ela já dá um debate, uma live, uma mesa redonda, né? Só ela é polêmica, mas eu acredito, eu vou falar assim, lógico que essa pergunta ela não vai ter uma resposta fechada. Sim, Certo. não, isso vai depender de quem está respondendo, que no caso sou eu. Então, assim, eu vou falar a partir da minha vivência, né? A partir do meu olhar para a religião. E eu acredito que sim, a religião ela pode trazer problemas em relação à saúde mental, porque ela depende muito de como é colocada e de como é seguida. Né? Uma via de duas mãos. Como ela é apresentada, como ela é colocada dentro do seu núcleo familiar ou dentro da sua igreja, enfim, qualquer outro tipo de local religioso, né? Certo. Ela é um norteador para muitos comportamentos do ser humano, a religião, independente do tipo de fé que a pessoa venha, né, professar, mas em determinado momento ela pode não ser saudável. Entendi. Né? Se ela for muito extremista, se ela for muito castradora, se ela for muito julgadora, se você estiver ocupando um lugar onde aquilo não te faz mal, te pressiona. Não estou querendo dizer que a religião ela tem que ser uma zona de conforto para sempre na sua vida, porque você não vai encontrar uma zona de conforto na religião. Você vai encontrar uma zona de conforto na sua vida com Deus, ponto. Independente, né, de qual seja a doutrina que está sendo aplicada. Mas, dependendo dessa doutrina, aí fica um pouco mais delicado e pode, sim, em determinado nível, trazer prejuízo para a saúde mental. Legal. Até mesmo porque, assim, ao meu ver, eu respondendo de maneira, assim, objetiva, que nem você falou, não tem como ser fechada e a gente dá uma resposta padrão que vai ter uma resposta fixa e olha, que legal, é essa e acabou. Não, é bate-papo porque demanda para várias vertentes, né? Sim. Mas de uma maneira, acho que bem simples de explicar essa pergunta, é assim, não só a religião, tudo que for em excesso, tudo que for desequilibrado, ou seja, se não tiver um equilíbrio, vai fazer mal para a saúde mental, emocional, ou seja, então não é a religião. Acho que isso se enquadra e se engloba para tudo, né? Qualquer coisa. É exatamente isso. Assim, a minha mãe sempre disse que tudo que é demais, uma hora dá problema. Exatamente. Então sigamos o conselho da mãe, que a mãe não erra, né? Tudo que é demais, uma hora dá problema. Vai no rodízio e arrebenta de comer para ver se não vai fazer mal. É o excesso, né? Não tem jeito. Tá certo. Bom, deixa eu pegar uma outra aqui. Lembrando, deixa eu falar pro pessoal aqui geral também. Gente, se vocês quiserem aí, vão colocando comentário, vão deixando aí no comentário. A Vanessa tá aqui me dando uma ajuda, ela tá dando uma olhada nos comentários. E aí daqui a pouco a gente tira também dos comentários as perguntas que vocês fizerem. Então, quem de repente não viu a postagem lá no Instagram durante a semana que nós postamos, que não conseguiu fazer a pergunta, porque algumas chegaram pelo Instagram e outras chegaram pelo WhatsApp. Então, assim, a gente está com algumas aqui, mas se de repente você não mandou e quiser fazer a pergunta agora, também deixa aí nos comentários, a gente vai fazer aqui um bate-papo, a gente responde. E aí Mari, pergunto para você, de repente alguma pergunta que ficar aqui que a gente não responder, que for uma pergunta, o pessoal pode mandar para você, eu posso direcionar para você, depois para você responder alguma coisa assim? Pode mandar no meu direct, pode ficar à vontade. Bacana, então fechou. Então vai deixando seu comentário aí, deixa sua pergunta aí, que a gente vai emendando aqui, vai fazendo uma história. Vamos construir isso aí. É isso aí, deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Tem uma aqui. Como saber que a minha saúde emocional está em perigo? Perigo é uma palavra muito forte. Se a saúde emocional está em perigo, corra para um psicólogo. Já vai direto no Profissa. Isso,
porque daí a gente vê como apagar esse incêndio aí, porque é perigo mesmo. Eu costumo dizer que a saúde mental, ela começa, sabe assim, quando você tem uma picadinha de pernilongo, assim, você dá uma coçadinha, você nem percebe. Aí depois você Certo. vai olhar no espelho, tá vermelho. Aí você coça mais, tá grande. Aí começa a ficar um negócio estranho, assim, e aquela coceira. Aquilo ali começou muito pequeno. Verdade. Como você vai perceber se tá em perigo? Observando a si mesmo. É aí que eu costumo dizer que todo mundo precisava ter um suporte psicológico, um aprendizado de autoconhecimento, né? Para poder se perceber. A gente sabe muito bem perceber coisas no outro, né? Com quem a É. gente vive, com quem a gente está sempre junto. Mas na gente mesmo é um pouco diferente, né? Porque acontecem coisas que a gente vai passando por cima e aí a gente pensa, bom, depois eu resolvo isso aqui, ou então isso aqui dá para eu aguentar, isso aqui daqui a pouco eu vejo, e quando a gente vê já tem aí uma crise alérgica muito grande, né? E aí já está em perigo, porque está tudo no limite, né? Ou então alguma coisa muito essencial está no limite, que atinge outras áreas, né? É um tipo de coisa muito gradativa e silenciosa, mas se a gente não prestar atenção, ela pode causar um estrago. É aí que mora o perigo, né? Esse silêncio fatal, né? Que vem devagarzinho e a gente não percebe. E é o tipo de coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos. Né? Ninguém pode Tem amarrar o que. outro, levar no psicólogo, abrir a porta do carro, deixar lá e falar, ó, fica aqui com essa pessoa aqui. A gente não tem E a como gente. fazer isso. Verdade. E a gente tem que deixar um pouco de lado me fugiu a palavra preconceito, né? Nos dias de hoje ainda existe preconceito para essa profissão, que às vezes eu vejo isso muito, porque de repente eu conheço uma pessoa e aí eu falo assim, de repente surge um assunto qualquer que de repente eu peguei, eu falo, você foi numa consulta, aí a pessoa, você percebe que a pessoa desvia, aí no final ela fala, não, passei com um psicólogo, então tem um pouquinho desse preconceito ainda hoje, né? E isso, Sim, e isso sim. também eu posso colocar isso como algo silencioso, que nem você mencionou, perigo silencioso ou não? É um perigo silencioso, mas tem muito a ver com o orgulho e com a impressão de que, ai, não preciso. Ai, não tem necessidade. É, Será perigoso, que é né? tudo isso, né? Tem gente que fica, ai, mas será que é tudo isso? Será que tem necessidade mesmo? E aí acaba deixando passar coisas importantes que podem ser evitadas. E existe realmente muito preconceito. A maioria das pessoas que eu conheço, né, que não são da área da psicologia, elas não falam que fazem atendimento, que fazem terapia, que estão em acompanhamento, porque é uma coisa meio assim de se sentir insuficiente, de dar conta dos próprios problemas e de gerenciar as emoções. E na verdade não é isso. Na verdade você está colaborando com a sua própria pessoa e com quem está ao seu redor, né? Com a sua Aham. construção, o seu autoconhecimento, o seu autocuidado. E é extremamente importante a gente falar sobre isso. Verdade. E aproveitando que a gente falou dos comentários aqui, tem um comentário que inclusive fala assim, aí vê se vocês conseguem encaixar, que é assim, eu acredito, bom, eu vou responder um pouquinho porque eu tenho eu ia falar psicóloga, mas mentira. Eu tenho uma bióloga em casa, então deu um pouquinho, a gente sabe um pouquinho. Mas aí responde você, Mari, a perguntar assim, ó, os psicólogos são orientados na faculdade a não crer em Deus? Não, a faculdade, a formação profissional da psicologia, ela não aborda e não se envolve na crença religiosa de qualquer ser humano, indivíduo, seja dentro da psicologia como profissional ou fora da Certo. psicologia como qualquer outro sujeito, né? Sim. Isso faz parte da manifestação e desejo de cada um. Tá? Sim. Inclusive, não é permitido pelo conselho profissional que a gente se envolva na crença do outro ou que a gente atenda baseado em qualquer crença religiosa. Tá? A gente tem abordagens específicas que são comprovadas cientificamente, são embasadas cientificamente e são elas que norteiam o nosso tipo de trabalho.
Legal. Não tem com religião, com crença religiosa. Então há essa separação, até mesmo porque é pessoal, é individual de cada um, né? Sim, com certeza. Legal, legal. Uma outra coisa que o pessoal perguntou foi sobre a questão dessa... como que eu posso dizer? Quer ver? Calma aí, deixa eu abrir aqui. Tem muitas perguntas sobre pós-pandemia. Aí tem uma aqui que está assim, ó. Como lidar com os efeitos pós-pandemia? Acredito que seja relacionado com emoção, com sentimentos, que tudo que nós estamos passando agora, quando tudo acabar, né? Quando tudo voltar ao normal. Então, gente, essa pergunta a gente vai ter que esperar o pós para poder falar. Vamos ver um negócio de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Não vamos nos apegar tanto a esse pós, porque assim, a gente sente um pré-pós, né? Estamos vivendo um pré-pós. Por que um pré-pós? Porque a pandemia ainda não acabou, mas a gente está num momento em que as organizações estão se refazendo para que a vida tome o seu curso parecido com o normal, né? Então, tem todas as questões de saúde envolvidas, as questões políticas, as questões da organização da sociedade que estão se refazendo, né? Horários, liberações, prioridades, esse tipo de coisa. Então, a gente só vai saber como lidar com esse pós quando a gente vê o efeito do pós acontecendo, né? É importante a gente pensar que esse efeito pós-pandemia, ele vai ser muito individual com cada um. Porque tem gente que tem filho, tem gente que não tem gente que tem emprego, tem gente que não tem gente que tem doenças, comorbidades, outros não têm. Então, cada um vai reagir de uma maneira diferente, né? Como lidar com esse pós de uma maneira geral e para a pessoa também não ficar, essa menina não me respondeu. Como você vai lidar? Você vai lidar olhando para o seu contexto, com paciência e com empatia. Por quê? Porque todo mundo vai estar passando por alguma questão. Assim como durante a pandemia, no pós-pandemia também. Não é só você que foi atingido. Todo mundo foi atingido em determinado âmbito, né? Então, é ter esse olhar de calma, porque, tipo assim, não tá acontecendo só com você, não acontece só comigo, todo mundo tá sujeito, porque estamos em sociedade, todos passando pelo mesmo problema, né? E aí, com suas vertentes e tal, né? Bem específico, mas a gente vai ter que ter paciência para poder colocar as coisas nos eixos, para poder observar como isso vai nos atingir, se vai nos atingir, se vai ser de uma maneira muito importante ou mais ou menos, ou se a gente vai conseguir lidar e não ter a prepotência de achar que a gente pode resolver tudo sozinho, né? Isso é muito importante. Porque se a gente pensa que pode resolver tudo sozinho, chega lá na frente a gente não consegue, porque sozinho não vamos a lugar nenhum. Aí vem a frustração e aí vem outras questões que agravam essa frustração, né? Então, ter esse olhar empático e se colocar no lugar do outro também, de uma pessoa que precisa, é importante para a gente evitar desgastes maiores. Ah, legal, bacana. Olha, tem uma aqui que eu vou até me arriscar. Aí eu vou pedir para você me ajudar, de repente, aí se eu falar alguma besteira, você já me corrige, não tem problema nenhum. Uma das perguntas foi assim, ó, a busca por religião pode ser uma busca por um sentido da vida? Aí por isso que eu falei, me corrija se eu estiver errado. Essa daqui é assim, é que nem você falou da depressão, é algo que não tem como fazer uma resposta padrão e te dar. Mas eu falo porque essa semana eu estava lendo, eu vi um filósofo, Jacques Derrida. Ele disse que provavelmente a religião ela é um dos sentidos, acho que é uma coisa assim, mais claro e mais obscuro dos sentidos dos seres humanos, da sociedade. Justamente porque você tem respostas e, ao mesmo tempo, você também não tem as respostas. Então, essa busca por um sentido da vida, eu acho que ela existe em todos os lugares. Eu conheço muitos, eu tenho alguns amigos psicólogos que estão estudando, que alguns deles entraram na faculdade justamente buscando um sentido, buscando algumas respostas.
Então, de repente, a pessoa procura religião para procurar respostas, mas de repente a pessoa está indo para psicologia para também buscar respostas. Então, assim, como está na pergunta aqui, é a busca por um sentido da vida. Eu acho que desde que a pessoa esteja buscando algo, tudo que ela for fazer é para dar sentido na vida dela. Tô meio errado, Mari? Dá seu ponto de vista aí. Não tem errado, né, na sua colocação, na verdade. O que acontece é que a religião, ela vem preencher questionamentos da vida humana, né? Então, eu não sei outras pessoas ou como as pessoas que seguem o Na Luz e me seguem veem o comportamento humano, mas eu costumo estudar muito sobre várias religiões. Eu sou bem curiosona mesmo, sabe? Sobre espiritualidade e tal. Então, eu costumo ver que esse é um ponto em comum, né? Tem muitas pessoas que buscam na religião um sentido para a vida, porque a religião norteia comportamentos, como eu disse, ela norteia comportamentos, ela norteia pensamentos, ela direciona muitas vezes a pessoa a um pensamento ou a um ato, a ter uma visão de mundo, e aí, nesse sentido, pode ser uma busca pelo sentido da vida mesmo, né? Mas a pessoa pode buscar o sentido da vida fazendo, por exemplo, o trabalho social, ela pode buscar um sentido da vida fazendo determinada profissão. Tem pessoas que acham sentido na vida trabalhando com determinada área, executando funções, né? Por exemplo, tem gente que fica maravilhado quando descobre um artesanato, uma produtividade, Verdade. frente aquilo. Isso é um sentido para a vida. Assim como um trabalho social, fazer parte de uma ONG, enfim, movimentar projetos, esse tipo de coisa. E tem gente que acha um sentido na vida sendo pai, sendo mãe, cuidando de... É muito relativo, né? Depende da busca da pessoa. Mas não deixa de ser um sentido também. Verdade. Então, quer dizer, tudo que a gente... Tudo não, mas assim, a maioria das coisas que a gente for trazer para esse assunto é muito particular, né? Individual, é de cada um, né? Uhum, exatamente. Assim como as respostas que eu digo que, bom, eu acabo falando sobre a minha vivência, né? Então tem muito do que eu vou dizer aqui que as pessoas que me conhecem vão falar, tá respondendo isso porque é isso que ela viveu, é isso que ela aprendeu e realmente é a partir daquilo que a gente faz parte da nossa construção, né? Mas eu acho bem bacana compartilhar isso dessa maneira com vocês. Legal, bacana, ajuda bastante. Uma outra pergunta assim, ó, desanimei com o meu trabalho por minha profissão ser eventos, como reanimar? Pela profissão ser com eventos? Isso, eventos. Como reanimar? Trazendo um novo significado para essa profissão. Ou então, buscando conhecimento de como aplicar essa profissão no contexto atual. Claro que existem profissões que não vão ser possíveis durante a pandemia ou vão ter que se remodelar para os novos contextos, né? Mas fazer essa busca vai muito provavelmente fazer com que essa pessoa tenha um novo olhar para a profissão dela ou realmente decida que ela não quer mais trabalhar com isso e trazer um novo ânimo, um novo gás para executar outro tipo de serviço. Entendi. Ou seja, tem que mexer, né? Tem que fazer algumas alterações, né? Sim, tem que estar disponível, porque assim, se a pessoa já estiver fechada nessa ideia de que ela desanimou e ela não quer mais, aí já é algo que envolveu o quê? Um desempenho cognitivo, a racionalidade, já colocou no papel que não é mais isso, já não quer mais, já criou um bloqueio. Agora, se a pessoa ainda tá meio ali, meio no meio termo, sabe assim, bom, não sei se eu quero, se eu não quero mais, vale a pena abrir esse leque, fazer esse estudo, ver as possibilidades para ela poder pesar o que ela prefere. Se ela prefere largar a mão mesmo da profissão e buscar uma outra coisa ou remodelar a forma de trabalho dela para ela continuar na profissão. Legal, legal. E aqui tem uma outra, Mari, qual a maior dificuldade na questão emocional que as pessoas vêm falando nesse isolamento, nessa parte que nós estamos vivendo?
A maior dificuldade que eu tenho visto, além da ansiedade, né? Ansiedade que eu digo vou fazer uma pausa. Ansiedade Sim, envolve medo, envolve questões financeiras, preocupações, não saber do amanhã, esse tipo de ansiedade, né? Da gente não certo. saber como vai ser a vida. E além da ansiedade, é a questão do luto. É o tipo de queixa que eu mais tenho visto, que é o luto está muito presente. Não só o luto pela perda de pessoas, né? Mas o luto pela você perder o seu ritmo de vida, o luto pelo desemprego, muitas vezes, o luto por ter Sim. que abrir mão de algumas coisas que são importantes. Então, acho que esse tem sido, assim, a maior queixa depois da ansiedade. Ah, entendi. As pessoas nesse momento de pandemia, né, é que nem você falou, né, quando fala de perda, não é perda só por causa de um luto, ou é perda no sentido que engloba muitas coisas, né? É perda, que nem você falou, emprego, que, nossa, muitas pessoas que a gente conhece que está no nosso círculo próximo. Sim, Antigamente, você olhava, principalmente depressão, né? Vamos falar voltar lá naquele comecinho da depressão. Antigamente era alguém que você conhecia distante, hoje já está num círculo muito próximo. Então, o desemprego também no círculo muito próximo, os falecimentos. Os falecimentos estão muito cada próximos. dia mais chegando mais perto, né? O que eu tenho ido, infelizmente, o que eu tenho ido em velório, eu acho que eu não fui, antes dessa pandemia, era bem difícil, agora está sendo meio que, sabe, direto, tá bem Rotineiro, né? complicado aqui, né? A E a gente gente tem que já tem saber lidar. a notícia de um, de repente tem de outro, e de repente outro, assim, ficou muito perto, né, do nosso núcleo. Verdade. Coisas que antes eram, ai, é o primo do amigo de alguém muito distante, alguma coisa assim. Isso, Agora é tudo muito perto. agora é verdade. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso daí, né? Então as principais que você tem visto é nesse sentido aí, nesse âmbito, né? É o que eu tenho visto Legal. mais recente. Aí tenho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar outras que eu não li. Quer ver? Ó. Não, né? Ai, Não lá vem. saber de. Não, essa aí é. Não saber dizer não. Não saber dizer não. Isso é emocional? Isso agrava alguma coisa? Isso é algum. Como que a gente pode falar? O que é isso? Não, você não conseguir falar não para as pessoas. Olha, depende muito da pessoa e da situação. Por quê? É importantíssimo o ser humano dizer não. É muito importante a pessoa saber dizer não, Se querer dizer posicionando. não, se posicionar de uma maneira assertiva, né? A gente sabe que, assim, eu digo a gente, né, porque eu trabalho na área, mas assim, é muito comum na nossa sociedade, né, na nossa cultura, o não dizer não. Esses dias eu estava vendo sobre isso, estava até dando uma olhada mais atenta sobre esse assunto. Porque a gente encontra alguém que a gente conhece há bastante tempo. Aí fica aquela, ai, vamos marcar, não sei o que, não sei o que. Vamos! Nunca marca. Nunca faz nada. Mas na verdade você nem quer marcar, entendeu? Mas você fala ali porque tá naquele calor da emoção de não decepcionar o outro, e aí você não diz que não vamos marcar, não. Né? A gente pode se falar, mas não. Né? Ou então, você gostaria, você quer, você pode. O dizer não, ele é considerado na nossa cultura como falta de educação, né? Olha aí. Muitas vezes a pessoa está nesse lugar, ela não diz não porque ela não quer ser mal educada, ou ela não diz não porque ela não quer ser mal interpretada, ou porque ela não consegue mesmo, ou ela não foi educada a dizer não, a ter o seu próprio desejo, a sua própria vontade, sua individualidade respeitada, né? Então tem vários fatores, mas é um prejuízo não dizer não. É importante a gente saber dizer não às vezes. E se você está Com nesse certeza. lugar, tá assistindo aí, não sabe dizer não, dá uma refletida nas suas relações, né, nos seus comportamentos. Busca aí um profissional para você poder exercer esse não com assertividade, né?
no começo é muito difícil, realmente, né? Porque a gente se colocar no lugar de prioridade, porque quando a gente diz não, a gente dá prioridade para nós, né? E para nossa opinião ou nosso desejo. É muito difícil para algumas pessoas, mas é necessário em alguns momentos. Importante, né? É importante se posicionar, porque é que nem você mencionou um pouco mais cedo, senão esse não saber dizer não pode ser uma das coisas silenciosas que vai vir, porque você fica fazendo comumente, não se posicionando, e isso pode ir agravando, né, com o passar do tempo. Sim, abrir espaço para outras questões, né? Então é importante aí você se posicionar, fica a dica aí para todo mundo. Fica a Bom, dica deixa eu pegar mesmo. uma... Tá, é verdade, importante. Deixa eu pegar uma pergunta agora aqui do chatzinho, que eu tava pegando do celular. Ó. Várias perguntas aqui. Então, existe... Não. Nossa, que... Ó, olha, vou colocar aqui, hein? É possível ser cristão e crer mesmo assim... Bom, acredito que é assim, crer que mesmo assim tomar remédios para crises de ansiedade e afins. Eu acho que tá relacionando com remédio, né? Ser cristão e a gente falar da farmaqueia, né? Falar, opa, falta... eu acho que vai naquele sentido da depressão. É falta de fé. Acho que tomar remédio deve ser mais ou menos isso que a pessoa quis perguntar. Será que tomar remédio é falta de fé? Eu entendo que a pessoa quis perguntar que é possível ser cristão e acreditar na medicalização para a crise de ansiedade, né? Eu entendo que seja dessa maneira que a pessoa colocou. Certo. A gente tem que entender, vamos começar aqui a dar uma rachada nos tabus, né? De uma maneira bem... Vamos pegar um martelinho aqui da razão, né? Um martelinho da sabedoria. Vamos quebrar esse tabu, né? É necessário, sim, em caso de crise, em caso de algum tipo de problemas de saúde mental severos, que a gente, mesmo como cristãos, a gente tenha esse olhar saudável para a medicalização. Por quê? A medicalização ela é necessária em alguns casos. Existem muitos casos que é possível ter um suporte psicológico e você vai conseguir caminhar sozinho com o seu suporte psicológico. Mas existem casos de extrema necessidade para quê? Para que haja um controle, uma harmonia entre o bio, é o que a gente costuma dizer, que o ser humano ele é bio, psico, sócio, espiritual, ou seja, 4 coisas envolvidas aí. Né? E às vezes a parte biológica ela precisa desse suporte medicamentoso para que esteja tudo em harmonia e você consiga trabalhar, né, esses 4 elementos aí do ser humano para que você tenha essa harmonia. Então é necessário sim a gente quebrar esse tabu de que a medicalização ela não é uma ferramenta, né? Muitas vezes as pessoas começam a tomar remédio em casos de crise ou em situações muito recorrentes, e aí conforme vai tendo suporte, vai melhorando, vai diminuindo o remédio, né? Vai se sentindo confortável. É muito individual, lógico, né? Muito pessoal, mas a gente precisa tirar esse tabu, porque muitas pessoas precisam de medicação e elas não estão abertas para esse tipo de tratamento. Isso é uma das coisas que dificulta a melhoria das pessoas que estão doentes, né, nesse sentido. A gente precisa abrir mão dessa autossuficiência, né, e abrir mão dessa religiosidade que deixa a gente travado às vezes para poder melhorar. Tem gente que não tem jeito, é com a medicação que vai ter o primeiro suporte, então a gente precisa disso, né, tem que abaixar a guarda e lidar com sabedoria nessas horas. A gente tem que lembrar que Deus está usando os homens, né? Então, quando você está doente, o que você faz sendo cristão ou não? Qualquer um. É médico, é consulta, não tem jeito. Ou você vai chegar e vai sentar no sofá e vai falar, não, agora vai passar só do jeito que veio, vai. Então, é que nem você falou, né? A gente tem que colocar o pezinho no chão,
temos como, não vou falar como cristão, nós temos como ser humanos, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, a gente não pode colocar tudo na conta de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, indiferente se é medicamento, indiferente se é consulta médica, se é uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, se você precisa de ajuda, a gente é gente. Então, nós somos seres humanos e precisamos de ajuda em alguns momentos. Sim, é isso aí, Mari. Com certeza, sem tirar nem pôr uma palavra. Então eu tô entendendo, ó, tô ficando fera no assunto. Nota 10. Legal, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Ó, minha produção tá me chamando aqui. Fala, produção, você quer falar alguma coisa? Não, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não, você me chamou aí? Não. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, Mari. Recebi uma pergunta, te mandei. Você me mandou? Deixa eu ver aqui então. Você me mandou no WhatsApp? Ó, veio uma no WhatsApp aqui. Ah, tá. Tem umas perguntas aqui que dá. Ó, vamos ver aqui. A religião e a psicologia não caminham juntas? Como tratar um espírita se você é evangélico, ou cristão, ou umbandista, ou gay, ou hétero? Enfim, acho que englobou tudo. Quer que eu pergunte? Quer que eu leia de novo? Pode ler de novo, vamos compreender isso aí em detalhes. Tá, ó. A religião e a psicologia não caminham juntas? É uma pergunta. Aí ele depois coloca aqui, não sei. Como tratar um espírita se você é evangélico? E aí depois coloca. Ou como tratar se você é... Eu acredito que foi mais ou menos assim. Se você é cristão, por exemplo, e como que você vai aconselhar um gay, um hétero, ou... Eu acho que foi nesse sentido. A pergunta ela veio assim. Eu vou repetir de novo só para você entender, para, sei lá, não ter nenhuma dúvida. A religião e a psicologia não caminham juntas. Beleza, é uma pergunta. Como tratar um espírita se você é evangélico? Acho que foi isso aqui o padrãozão. Vamos por partes, né? Que são duas perguntas. A religião e a psicologia, elas não caminham juntas. Tá? A religião é um aspecto da vida do ser humano, seja o ser humano qualquer profissão, seja o ser humano profissão psicólogo. Entendi. Ponto. A religião e a psicologia, elas não caminham juntas. Elas podem ter influência na vida de cada um. Por exemplo, eu sou uma psicóloga cristã. Existem N psicólogos de N religiões, assim como profissionais de todas as outras áreas. Verdade. Certo? Porque a religião faz parte da vida do ser humano, mas não é a religião que norteia a psicologia. Então, como atender ou como aconselhar uma pessoa espírita, por exemplo? Isso poderia se enquadrar em qualquer outra religião que não fosse cristã, né? Ou então uma pessoa que tenha qualquer outro estilo de vida, que não seja o meu, né? Um casamento homossexual, um casamento homoafetivo, enfim, diferente do meu. Como lidar com essa pessoa, com esse paciente, digamos assim? Agora foi? Agora sim. Foi ou não foi? Foi! Bom, menos mal. Todo mundo apreensivo aqui, metade da pergunta respondida, metade sem responder. Que é isso? Gente, calma. Vamos essa prosa aí. Vamos gerenciar essa emoção aí. Eu fiquei contente que eu vi um comentário falando assim que tava muito legal. Ainda bem que a gente voltou, que tava muito legal. Eu já fiquei muito satisfeita, gente, de verdade. Legal, show de bola. O nervosismo que tá desse lado aqui. Mas vamos lá, né? Eu estava dizendo que, primeira parte da pergunta respondida, que a psicologia e a religião não andam juntas, né? Já tinha respondido essa parte. E eu tava no quê? No auge da pergunta, que é o quê? Como lidar com uma pessoa de uma religião muito diferente ou que esteja num contexto de vida muito diferente. Para nós que estudamos sobre isso, sobre o comportamento humano, sobre o ser humano, é algo muito simples. Como a gente vai lidar com isso? Com
assim, a gente vai estar de frente para outro ser humano, independente da prática dele, independente da escolha dele, independente da fé dele. Né? A gente vai trabalhar com o quê? Com o subjetivo daquela pessoa. Né? É possível, sim, que em algum momento haja um conflito de opiniões, mas na maior parte das vezes, se não 100% das vezes, a nossa opinião, ela não deve influenciar naquilo que a gente devolve para o paciente, ou naquilo que a gente direciona, ou no questionamento que a gente faz. A não ser que assim, a questão seja a raiz principal do motivo da pessoa estar ali. Né? Então, existem atendimentos direcionados para religião, assim como existem atendimentos direcionados para comportamento familiar, para casais, para questões profissionais ou de escolha profissional. A não ser que seja por esse motivo, a gente vai lidar normalmente como outro ser humano, como outro indivíduo, outro sujeito, de uma maneira normal e natural. A diferença é que ele tem as escolhas deles diferentes da nossa. Ou seja, é só tratar o que ele foi tratar. Exatamente. Exatamente. E sem inventar moda, sabe? Simples assim, né? Simples assim. Deixa eu dar até um exemplo. Um exemplo meu. Eu fui... a gente pegou Covid aí algum tempo atrás... E aí uma amiga nossa indicou um médico cristão e a gente foi na consulta. Aí chegou lá na consulta, como eu sei que ele é cristão, eu, Getúlio, sabia da condição além de médico. Eu sabia que ele era cristão. Então o que eu, Getúlio, fiz? Eu falei para ele assim, doutor, todo diagnóstico, tudo a medicação já foi passada, agora eu quero algo principal. Falei, eu queria uma oração. Ele falou, sério? Eu falei, lógico, óbvio. Aí ele pegou e falou, só porque você tá pedindo, hein? Eu falei, não, vamos lá. E a gente orou ali no consultório. Então, assim, mas veja, eu sabia da condição dele, eu sabia que ele era cristão. Então, é que nem eu falei aqui, você vai tratar aquilo que a pessoa foi buscar. E se de repente tiver afinidade ou não por causa da mesma escolha, você pode, de repente, ajudar ou não. Aí é que nem você falou, né? Isso tudo é muito particular. Tem pessoas que buscam ser atendido por pessoas que tenham maiores afinidades. Por exemplo, que seja da mesma religião, ou mulheres que preferem ser atendidas por mulheres, homens que prefiram ser atendidos por homens. Porque entende, né? A maioria das vezes a pessoa entende que a outra pessoa vai ter uma compreensão e vai nortear melhor por estar muito próximo, né? Vai entender, né? É uma regra, né? Mas isso também pode acontecer com um médico, com a escolha de um profissional, com uma instituição, por exemplo, uma escola que tenha valores específicos que a família dê um crédito um pouco maior. Enfim, isso pode ser muito abrangente, né? Não só na questão da psicologia, mas em qualquer outra questão também. Legal, né? É verdade, é muito particular, né? Isso. Bom, o assunto tá quente. E aí tem outra pergunta aqui, a gente pode, de repente, não sei, vamos ver se o pessoal coloca alguma outra pergunta assim, que se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários a sua dúvida. A Mari tá aqui, ela vai dar um suporte pra gente. Mas eu tenho uma aqui que é o seguinte. Avisa que quem deixou a pergunta no balãozinho sumiu e precisa fazer de novo. Verdade. Gente, a conexão caiu, a gente voltou, tá? Então, se de repente você deixou o comentário lá no balãozinho, sumiu. Então, eu não vou ter mais acesso a essas perguntas. Então, se você quiser mandar no WhatsApp, se você quiser mandar no meu direct ou no direct da Mari, você pode mandar, a gente te ajuda. Se vier para mim e eu não souber, já mando para a Mari direto. Enfim, a gente se vira aqui. Mas para você que perguntou e não teve a resposta, manda para a gente de novo, que aí a gente direciona para a Mari, tá bom? E eu vou deixar também aí depois o perfil da Mari, vou deixar o Instagram dela aí, e ela já se disponibilizou de responder lá no direct dela, tá bom? Mari, uma pergunta que veio aqui é assim, ó, como a autocobrança afeta a saúde emocional? A autocobrança é, assim, uma das questões devastadoras para a saúde emocional. Por que uma palavra tão forte, né? Devastadora. Porque a autocobrança, ela vem da gente mesmo. Quando é algo que vem do outro,
né? Cobrança de um chefe, cobrança de um marido, cobrança de um filho, de um pai, de uma mãe, enfim. A gente consegue delimitar porque isso fica esclarecido. E muitas vezes a autocobrança ela não é percebida. Você está sempre insatisfeito, você está sempre achando que poderia mais, ou está sempre se comparando. Isso são comportamentos que a autocobrança gera no ser humano que trazem prejuízos silenciosos, como aquilo que eu disse lá atrás, né? É um prejuízo silencioso. Mas se a gente não identificar esse comportamento de autocobrança, ele pode se tornar extremamente destrutivo para a nossa saúde mental. O maior vilão sou eu? Exatamente. O maior vilão sou eu. Porque é a autocobrança brincadeira. É muito intrínseca, né? É muito intrínseca. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente está se maltratando com ela. É aquele negocinho do silêncio lá, né? Tem que ficar atento a tudo. Até quando não sabe, vai ser obrigado a saber. Tem que buscar meios, né? A pessoa que é consciente de que ela precisa buscar meios, já está com metade do caminho andado. Verdade. É importante se dar esse espaço. Legal, ajudou muito. Outra coisa aqui, que aí veio aqui a pergunta, não sei se é a sua área, mas já, de repente, como auxiliar as crianças, né, na parte psicológica em meio a tudo isso que nós estamos vivendo? Como auxiliar a criança? Primeiro, se você convive com uma criança ou tem alguma criança na família ou trabalha com criança, o primeiro sinal que a criança dá é a mudança de comportamento. Se a criança teve uma mudança de comportamento e você observa que está acontecendo alguma coisa diferente com ela, o ideal é que ela passe por uma avaliação, né? Onde o responsável ou a pessoa que esteja participando desse momento ali traga como era essa criança antes, como está sendo essa criança agora, né? Para ver qual tipo de intervenção é necessária. Entendi. E a observação, esse olhar atento, ele é muito importante para, assim, dar esse enfoque na criança e saber também o que está acontecendo com ela, né? Porque a criança, ela tem uma linguagem única. Diferente das expressões que a gente tem, a criança ela não tem expressões elaboradas dependendo da idade, né? Então ela vai refletir nos comportamentos. Verdade. Ou seja, não só para a criança, mas para o adulto, para todo mundo. Observar, né? Que nem você falou mais cedo, quando uma das perguntas, né? A gente observar a nós mesmos e, no caso da criança, observar a criança, ver os comportamentos dela para direcionar aí para uma ajuda que seja profissional, né? É isso, né? Sim, que é muito importante, ainda mais na infância, porque ela vem se construindo, né? A criança, ela vem absorvendo, ela vem devolvendo estímulos, então é importante te dar essa atenção, com certeza. E como que a gente pode, aproveitando que a gente está falando de criança, Mari, e como que eu posso, um exemplo, tá? Meu filho, ele está estressado por causa de tudo que está acontecendo, não só devido ao momento, mas inclusive em casa e tudo mais. Que atitude, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudá-lo, como saber se ele está ansioso, se ele está estressado. É que nem você falou, eu vou observar, mas eu como pai ou eu como mãe, de repente, eu observo muito, mas de repente se passar despercebido, como que você pode me dizer assim, como que eu posso agir nesse momento aí? Olha, depende da criança. Se é uma criança de uma idade que ela já verbaliza, ela já consegue conversar sobre determinados assuntos, ela tem uma maturidade para poder falar sobre os comportamentos ou sobre o que ela está sentindo, o ideal seria conversar com essa criança, né? Sem acuar, com bastante empatia, com bastante carinho, né? Porque a criança, às vezes, ela pode entender que aquilo é um desconforto, né? Ou uma cobrança, ou uma desconfiança do adulto, e aí isso pode ficar bem desconfortável, né? Mas se tiver condições de conversar, de ter um papo tranquilo,
né, de dar essa abertura para a criança se colocar, para ela expressar o que ela está sentindo, é muito válido nesse momento, né? Dar essa abertura sem julgamentos, dar essa abertura fazendo com que o núcleo familiar seja um suporte mesmo, né? Assim, muitas vezes a gente precisa se dedicar um pouco mais do que a gente acha que vai ser necessário, né? Verdade. Porque talvez a individualidade daquela criança ainda está sendo formada, né? Então é preciso ter cautela. Mas se a gente tem amor, tem empatia, tem sabedoria, se a gente lida com paciência, é possível sim dar essa atenção, né? Agora, nos casos de crianças que não verbalizam, que não têm essa maturidade para conversar sobre isso, o ideal é que seja observado, principalmente nas brincadeiras, que é onde a criança mais se expressa, né? Em atividades de contato maior com o responsável também, e ver em que momentos a criança apresenta esse estresse ou essa ansiedade. Às vezes é na hora de dormir, às vezes é na hora de comer, às vezes é uma coisa que ela gostava muito de fazer, como você disse, e agora não gosta mais. Então, ver se está em alguma fase de aprendizado constante, ou de desenvolvimento de determinado aspecto, e aí, a partir disso, passar por uma avaliação, né, para ver como lidar, porque a criança que não verbaliza, ela tem essa questão, você tem que entrar no mundo dela para você poder compreender o que está acontecendo, né? Entendi. Mas é possível, o importante é frisar que é possível. Certo, sempre com muito amor e carinho, né? Certeza. Legal, legal. E aí vamos puxar aqui uma última pergunta, então, Mari. E aí a gente finaliza. E qualquer coisa, a Vanessa ela vai deixar no Insta, vai deixar nas redes sociais. Se de repente tiver uma continuidade, de repente a gente agenda lá na frente de fazer uma segunda e a gente dá continuação. A gente vai conversando aí, tá bom? Mas, ó, veio assim, ó. Como lidar com idosos em questão de saúde mental? Como lidar com a mentalidade deles e não deixar afetar a nossa saúde também? Estou entendendo que a pessoa está próxima de um idoso, né? E talvez seja até um cuidador ou alguém da família, alguma coisa assim. Sim. Estou entendendo isso, tá? Também, também. Colocação, né? Pela colocação, estou entendendo isso. O olhar para o idoso, ele é um pouco diferenciado porque nós temos, dentro da psicologia, nós temos fases do desenvolvimento humano, né? Infância, adolescência, vida adulta. E o idoso, ele tem um olhar para a vida, ele tem um olhar de quem já viveu tudo que tinha para viver. Então, ele pode se sentir um incômodo, ele pode se sentir invalidado, porque muitas vezes o idoso quer fazer do jeito dele, na hora dele, como ele sempre fazia, ou como ele acha que deve ser feito. E ele já que é não o que a tem gente mais fala de teimosia, né? A teimosia do idoso. Tem gente que fala assim, ele dá com o velho, dá muito trabalho, sabe? Porque realmente o idoso, muitas vezes, ele não tem a percepção de um perigo, de um risco, de que ele não vai conseguir fazer uma atividade rotineira sozinho, ou que ele não consegue mais dar conta de dirigir, por exemplo, de fazer comida, de tomar o próprio banho. Existem vários detalhes, assim, na vida do idoso que podem influenciar nessa questão da saúde mental dele, né? Porque ele não vê, na maior parte das vezes, ele não vê perspectiva. A fase da velhice é uma fase muito difícil para a qualidade de vida, porque a maior parte das pessoas idosas tem comorbidades, tem algum tipo de doença. Então, sim, aquilo mexe mesmo com a condição, né, de ser saudável. Ele tem noção de que ele não é mais saudável, né? Então, assim, é um pouco complicado estar naquele lugar. Como lidar com isso? Tendo empatia, se colocando no lugar dele, né? Tendo a noção de que até pouco tempo atrás ele fazia tudo sozinho, ele não precisava de ninguém, ele era independente, ele foi sempre o dono de sua vida e agora ele depende de outra pessoa. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de depender de outra pessoa, a gente dá uma baixada na guarda, né, para poder lidar com mais calma, não se estressar tanto, pensar que a vida é finita,
também. Se você é um cuidador, se você convive com alguém que é idoso, que tem problemas de saúde, que já está com a saúde mental abalada, é pensar que a vida é finita. E muito provavelmente, para essa pessoa, a vida está chegando ao fim mais próximo do que para você, né? Que é mais novo, que tem outras condições de saúde. Então, assim, ter essa delicadeza no tratar, lógico, não tô querendo romantizar aqui e dizer para vocês que é maravilhoso, nossa, não dá nenhum fim de trabalho, porque é Nos olhos mãe, dos é outros pai, é refresco, né? não é assim, a gente sabe que não é assim. É desgastante, é uma responsabilidade. Não é sempre que você está com paciência, não é sempre que você está super afim de parar tudo que você tem para fazer uma atividade ou para fazer alguma coisa que a outra pessoa goste. A gente sabe que não é desse jeito. É como a maternidade, né? Não são tudo flores. Mas, verdade. assim, nos momentos em que a gente tem essa consciência, a gente refletir sobre isso, é muito importante, porque vai fazer bem tanto para você quanto para ele, né? Esse posicionamento, a mudança de determinados comportamentos vai fazer bem para a harmonia desse ambiente e para essa relação, que às vezes precisa dar uma aliviada na relação, né, do idoso com a pessoa que cuida ou com o familiar, porque é cansativo para ele também, né? Então, E é assim, importante. esse equilíbrio é importante. Maravilha. E aí eu até acrescento alguma coisa. Tem uma válvula de escape, né, Mari? Principalmente para esses profissionais, né, que cuida de idoso, ou que, enfim, não só idoso, mas tantas outras. Precisa ter uma válvula de escape, você precisa se desligar em algum momento, ou pelo menos assim, semanal, né? Dependendo do ritmo que você vem, porque senão afeta, né? Uma frequência de descanso, né? Tem que ter um hobby, tem que fazer alguma coisa que goste, dar uma desligada, né? Ou até mesmo ter momentos assim, mais descontraídos com essa pessoa também, para evitar de ficar uma coisa muito pesada, uma rotina muito pesada, né? Então, assim, é importante abrir o olhar para essas possibilidades para o seu próprio benefício, né? É muito importante, então, aí essas dicas aí para você que tem aí idoso em casa, ou de repente que o profissional, né, que está cuidando, de repente o cuidador aí. Então, se liga nessas dicas aí valiosas. Mari, queria te agradecer ao convite que você aceitou de prontidão. Muito obrigado mesmo. Foi um tempo valioso, foi um tempo muito bom. Aprendemos bastante, estou falando por mim, aprendi bastante com essas perguntas, com essas respostas. Tem coisa aqui que a gente... tem coisa que a gente está no nosso dia a dia, no cotidiano, a gente passa despercebido. Mas é sempre bom trazer um tema como esse. Eu queria te agradecer de coração, muito obrigado. E assim, vou deixar aqui para a galera os directs seu. Se tiver alguma pergunta que de repente, que nem a gente comentou ali que a live caiu, a gente voltou e já não tinha tudo aquilo de pergunta. Aí a gente direciona para você aí e você dá um suporte para a galera. Oi, pessoal, pode entrar no meu direct lá, pode me seguir. A gente pode conversar, se você tem alguma dúvida, se ficou algum questionamento de algo que foi dito, pode me chamar lá, a gente conversa, bate papo, né? Eu agradeço imensamente o convite, a esse evento que foi essa abertura, já com esse tema super importante. Eu espero que o pessoal que venha depois de mim venha também com esse gás, assim, porque foi muito legal, foi muito bacana. Vai ser uma temporada da hora. Quem sabe a gente não marca uma próxima vez para dar continuidade ou para trazer algum tema que vocês queiram. Enfim, vamos pensar aí nessa possibilidade, né? Eu estou à disposição, tanto para o pessoal do Na Luz, como para os seguidores, para a galera toda. O que tiver aí pela frente, qualquer dificuldade, encaminhamentos, dúvidas, podem me procurar, a gente vai conversando. E eu estou super disposta a participar aí com vocês desses ganhos de conhecimento que a gente está construindo aqui. Legal, muito bom mesmo. Para você que veio aqui, acompanhou a gente, muito obrigado pela sua presença. Valeu, tantos amigos, os familiares, enfim, da Mari, os meus, o do Na Luz. É a nossa família. Então, o assunto foi legal, foi bacana. E muito obrigado por vocês estarem conosco. Vou salvar aqui o vídeo
Vou editar um pouquinho a live para ela ficar um pouquinho mais curta, principalmente na hora das quedas. E aí eu vou publicar também lá no canal no YouTube, tá? Então vai ficar disponível lá também. Tá bom? E a Vanessa tá falando aqui que vai deixar no Face também. Tá bom? Opa, bora lá então. Beijão no coração. Fica com Deus, Mari. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado. Também. Tchau. Amém. Tchau, tchau.